Rádio Sul Notícias, primeira edição. A Argentina reabriu ontem uma ligação terrestre importante com o Brasil. A ponte Tancredo Neves conecta a cidade de Foz do Iguaçu, no Paraná, com Puerto Iguaçu, na Argentina. A ponte estava fechada desde o início da pandemia e a retomada do tráfego de veículos sobre a estrutura funcionará como um teste para o plano de relaxamento das fronteiras do país, governado por Alberto Fernandes. A partir de 1º de outubro, as demais fronteiras da Argentina com o Brasil serão reabertas, o que vai facilitar ainda mais o deslocamento de turistas entre os dois países. Deputados e senadores derrubaram na tarde de ontem, em sessão no Congresso Nacional, o veto total do presidente Bolsonaro ao projeto que suspendia despejos durante a pandemia e agora será promulgado e entrará em vigor. Com a queda do veto do presidente, volta a estar suspenso despejos para imóveis urbanos que servissem de moradia ou representassem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar até 31 de dezembro deste ano. A medida não vale para ocupações feitas após 31 de março de 2021. O projeto também proíbe medidas preparatórias ou negociações para efetivar a remoção durante a pandemia, desde que o locatário justifique que, devido à pandemia, houve perda financeira que o impede de pagar o aluguel. Medido pela FGV, o índice de confiança do consumidor caiu em setembro para 75,3 pontos, o menor nível registrado desde abril deste ano. Além de piora na percepção sobre a situação atual, também houve queda nas expectativas quanto aos próximos meses. Segundo a análise da FGV, o resultado reflete fatores como inflação e desemprego elevados, além do risco de crise energética. O pessimismo é maior entre as famílias mais pobres, cujo grau de confiança atingiu o pior patamar desde abril de 2016. Um grupo de 107 empresas e 10 entidades lançou ontem o documento Empresários pelo Clima, no qual defendem medidas para uma economia de baixo carbono e assumem responsabilidades nessa formação. Esse é o posicionamento que será levado pelo setor para a próxima Conferência sobre o Clima, a COP26, que acontece em novembro em Glasgow, na Escócia. A iniciativa foi liderada pelo Conselho Empresarial Brasileiro para o Desenvolvimento Sustentável, que representa cerca de 80 grupos empresariais com atuação no Brasil, responsáveis por 47% do PIB nacional e mais de 1.100.000 empregos diretos. 13 das 15 maiores companhias em valor de mercado no país são associadas. O documento foi assinado por afiliadas do Conselho e também por empresas não associadas. Depois da decisão do Banco Central de aumentar 1 ponto percentual a taxa Selic na semana passada, que é o indicador básico dos juros do Brasil, o país saltou para a segunda colocação no ranking de países com as maiores taxas de juros reais, sem contar a inflação, do mundo. O levantamento foi feito pela gestora de recursos Infinity Asset Management, em parceria com o portal OnYield. Com a Selic a 6,26%, o Brasil tem a taxa real de 3,34% projetados para os próximos 12 meses, atrás apenas da Turquia, com 4,96%. Taxa de juro real, segundo o economista-chefe. Depois da decisão do Banco Central em aumentar 1 ponto percentual a taxa Selic na semana passada, que é o indicador básico dos juros do Brasil, o país saltou para a segunda colocação no ranking de países com as maiores taxas de juros reais, sem contar a inflação do mundo. O levantamento foi feito pela gestora de recursos Infinity Asset Management em parceria com o portal MoneyU. Com a Selic a 6,25%, o Brasil tem taxa real de 3,34% projetados para os próximos 12 meses, ficando atrás apenas da Turquia, com 4,96%.
Taxa de juros real, segundo o economista-chefe da agência Genson Vieira, é aquela em que é descontada a inflação do período analisado. Porém, não é simples fazer a conta de subtração entre o juro e a inflação, mas sim um cálculo matemático complexo chamado de fórmula de Fischer, que determina quanto o seu dinheiro pode valer no período. E a agência Bloomberg noticiou que 39 funcionários da Vale ficaram presos no subsolo de uma mina em Saltbury, no Canadá, após um incidente ocorrido na tarde de domingo, informou a mineradora em comunicado à imprensa. A empresa disse que os trabalhadores estão seguros, com acesso à água e comida. A Vale informou ainda que já iniciou o procedimento de resgate para retirar todos do local. Não há relato de ferimentos dos funcionários. E vamos aos destaques do portal radiosul.net. Santa Catarina avança nas pesquisas para a produção de cereais de inverno no Oeste. Aberta as inscrições para a 109ª Expofeira de Bagé, no Rio Grande do Sul. Você pode ler mais notícias no portal radiosul.net. Pode ouvir esse boletim no seu agregador favorito de podcast. Eu, Kátia Desessá, volto na segunda edição do Rádio Sul Notícias, às 18 horas. Previsão do tempo. Olá, ouvintes da Radiosul.net. Terça-feira começa com sol no oeste e norte do estado. Nas demais áreas, nebulosidade mais presente. Tem previsão de temporais localizados em todas as regiões até o final do dia, máximas passando dos 30 graus no noroeste. Na metade sul, a chuva deve se concentrar nesta terça-feira, com projeção de sol no sudoeste e na fronteira oeste na quarta-feira. Quarta, mantém a nebulosidade no sul e pode chover forte no leste e norte do estado, sobretudo entre a terça e a quarta-feira, até alerta de ventos fortes e trovoadas. Temperaturas em Bagé nessa quarta-feira entre 15 e 20 graus, faz entre 16 e 20 graus em Novo Hamburgo, no Vale dos Sinos, entre 16 e 19 em Venâncio Aires, 16 e 24 em Uruguaiana, fronteira oeste, entre 16 e 22 em Passo Fundo e temperaturas entre 17 e 22 graus em Porto Alegre.